Aí vamos para a memória. A memória, como eu já disse, tem aquela questão que a gente tem que olhar a memória virtual. Se está usando muito a memória virtual em relação à memória RAM, tipo, que a memória RAM é mais rápida, então usar a memória virtual acaba deixando o computador mais lento, principalmente se você tiver um HD ruim, ou um HD lento. E a memória também tem que avaliar se ela é compatível com o sistema operacional. Tipo, o Windows 10, os requisitos mínimos dele, ele bota 4 gigas. Só que, tipo, 4 gigas é meio que você não consegue nem abrir o Google Chrome, por exemplo. Porque, tipo, na hora que você abrir o Google Chrome, que é um dos maiores vilões de memória RAM, ele vai tentar consumir esses 4 gigas de imediato. E, tipo, o computador vai jogar o restante da memória para o HD, que é a memória virtual. E aí, você vai sentir uma lentidão com esses 4 gigas. Então, se você tiver o computador com 4 gigas, eu recomendo ou você aumentar a memória dele, trocando um pente, portanto, pelo menos uns 6 gigas, ou você diminuir o sistema operacional para o Windows 8 ou inferior. Mas o Windows 8 já consegue lidar com 4 gigas. Aí, outro detalhe que você pode fazer também é aumentar a memória virtual. Como é que você faz isso? Para aumentar a memória virtual, você vai abrir aqui a janelinha do Windows e procurar variáveis de ambiente. Pronto, abri aqui o sistema a telinha do variáveis de ambiente. Aí a gente vai clicar aqui no desempenho, em configurações. Aqui a gente vai para a aba avançado e vai aqui nesse negócio de memória virtual aqui. Antes, a gente pode até ver aqui que ele está ajustando desempenho para programas ou serviços em segundo plano. Dependendo do que você use, você pode marcar aqui o outro para ver se melhora o desempenho. No meu caso, o que mais deu certo foi o programa, porque eu uso também para jogos e às vezes 12 gigas não é suficiente para o jogo rodar bem. Pronto, aí agora a gente vai aqui em alterar. Aqui, normalmente por padrão, ele vem marcado esse aqui, gerenciar automaticamente o tamanho de todas as unidades. Eu não gosto de usar essa opção aqui. Assim, o bom é que o próprio sistema operacional gerencia para você, mas só que às vezes eu acho que ele não consegue calcular muito bem e acaba deixando um pouquinho pior. Então eu sempre desmarco. Aí a gente vai clicar aqui na unidade do seu Windows e vai clicar em tamanho personalizado. Nesse tamanho personalizado, eu recomendo botar sempre aqui o tamanho inicial 1024 e esse tamanho máximo eu recomendo fazer o seguinte: você olhar quantos pentes você tem no seu computador. Tipo, no meu caso eu tenho um pente de quatro gigas e outro pente de 8. Aí, aí eu pego o menor pente e pego meio que uns 70% dele, ou tipo, nesse caso aqui eu botei um valor mais exato, eu diminuí por 1000. Que aí vai dar uma memória que não vai ser tão excedente para o sistema operacional. Sim, e lembrando que esses 1024 representam 1 GB. Vamos lá, eu tenho uma memória de 4 GB, que no caso é 4 vezes 1024, ele dá 4096. Aí se eu pegar os 70% dele, ele dá 2800, mas aí eu vou ter um valor mais exato aqui. Mas eu normalmente faço esse cálculo aqui para não ficar uma memória muito grande na virtual e acabar pesando no HD. Aí, se você tiver só um pente, aí eu recomendo você diminuir um pouquinho mais, por conta que é o seguinte, se a memória for maior do que a memória que você tem a memória RAM, ele vai tentar usar a memória virtual no lugar da memória RAM. Isso acaba sendo ruim porque ele
vai usar mais recursos do HD do que da memória RAM. E aí pode dar aquele problema do uso 100% no HD o tempo todo. Aí eu recomendo sempre fazer esse cálculo. Aí depois você pode aqui definir. Sim, e aquele normalmente não recomendável aqui, que é normalmente o quanto que o sistema usa, tá? Depois que definir aqui, você fecha, clica no aplicar e dá OK. Aí beleza, a gente definiu a memória virtual ou memória paginada e tipo, ela vai dar um ajuste, ela ainda que dê um ajuste tanto na memória quanto no HD, ele também vai dar um suporte para alguns programas mais pesados que você for usando, tipo o como falei antes, o Google Chrome, ele vai poder rodar um pouco melhor no computador com 4 GB de RAM. Alguns jogos eles vão conseguir rodar bem no computador, até porque tipo os jogos eles são otimizados para quando você estiver rodando eles só abrem arquivos do disco quando precisar, que no caso, a maioria dos jogos eles carregam as coisas nas telas de carregamento, ou então quando você muda para outro cenário, alguma coisa assim. Então, em jogos acaba você sentindo um pouquinho mais a diferença. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado a otimizar seu computador, se o problema foi memória. Vai vir aí, acredito que mais 2 vídeos. Pode ser que venha mais, ou não sei. Vai depender do que eu lembrar. Aí qualquer dúvida podem perguntar no Discord ou nos comentários aí embaixo. É, Se quiserem ajudar com o canal, tem aqui o QR Code também para o Pix. E é isso, galera. Fui.